Oi, o meu nome é Larissa Correia. Se você tá aqui, com certeza o algoritmo entendeu que esse vídeo é importante pra você e eu quero contar pra você hoje as minhas 5 fontes de renda. Mas antes disso, antes de só dizer assim, olha, meu nome é Larissa, eu quero dizer que eu sou mãe, eu sou empreendedora, eu sou irmã, sou filha, sou esposa. Enfim, sou um milhão de coisas dentro daquilo que eu posso ser e eu sempre trago isso pra você porque eu sei que às vezes a gente, no meio desse turbilhão de tarefas, de papéis sociais, a gente esquece da gente. E esse YouTube é a realização de um sonho meu, então eu quero trazer você aqui pra realizar os seus sonhos também, tá bom? Tendo isso em vista, né, a minha apresentação aqui, quero seguir com vocês pro assunto do vídeo, mas antes eu vou te pedir um favor, tá? Porque eu preciso que você se inscreva nesse canal. Eu preciso mostrar pro algoritmo que a gente tá fazendo um trabalho bacana e só você pode me ajudar. É você se inscrevendo, comentando, curtindo, ativando o sininho pra chegar a notificação pra você. Pra mim, gente, esse canal é extremamente importante. Ele pode mudar a realidade da minha família. E eu sei que eu tenho muita coisa legal pra trazer aqui, mas eu preciso da sua contribuição. Eu tô muito no comecinho e só você pode me ajudar. Essa é a grande verdade, né? Você me ajuda para o algoritmo me ajudar e sempre que eu tiver uma informação bacana eu vou trazer para te ajudar também, tá bom? Fez isso? Vou te dar 5 segundos, tá bom? Então vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Pronto, agora a gente pode dar continuidade no nosso vídeo, que é muito importante. Para falar com vocês sobre fonte de renda, o que eu sei sobre fonte de renda, o que eu penso sobre fonte de renda e, enfim, o que eu tô fazendo na minha vida, como que eu posso te inspirar a fazer na sua vida também, tá? Então, eu quero dizer para vocês o seguinte. Hoje, eu, Larissa, não me vejo mais trabalhando no formato CLT porque eu tenho uma ideia de maternidade que me pede para estar com meu filho nesse momento, tá? E isso é sobre mim, não é sobre você. Então, se você se vê no CLT, se você não pode sair do CLT, recomendo que você fique, né? E encontre uma maneira de aumentar suas fontes de renda estando no CLT, combinado? Pra mim, se aparecer uma oportunidade, né, CLT que me mantenha home office, eu aceito, gente. Eu me inscrevo em vagas com esse formato sem problema nenhum, até hoje. Mas eu não me disponho hoje a sair pra trabalhar, tá? Pode ser que isso mude no futuro? Óbvio, a gente tá suscetível à mudança. Mas nesse momento não é a realidade, tá bom? Então, essa é a minha perspectiva. E eu quero dizer isso porque aí a partir daí a gente consegue entender do porquê que eu escolhi as fontes de renda que hoje eu estou trabalhando. Então, eu entendi que eu precisava de fonte de renda com duas características principais. A primeira característica, uma que dependesse de mim para funcionar, porque eu sou uma pessoa que precisa de rotina. Eu preciso estar com a mão na massa. Eu tenho essa ideia de mão na massa. Estando com a mão na massa, a fonte de renda, ela tende a ter um retorno imediato, então isso é legal, tá? É importante para que o processo funcione como um todo. E a minha segunda característica de fonte de renda é uma fonte de renda que não dependa de mim, ela me rentabiliza e de preferência 24 horas, tá? Nos horários que eu estou dormindo, eu preciso que essa fonte de renda funcione. No horário que, num dia que eu não consiga trabalhar, eu preciso que essa fonte de renda ela me compense de alguma forma. Pensando nisso, é que eu pensei em 5 hoje, tá? Algumas já estão trabalhando, outras estão em processo e a gente vai ver o resultado mais no final, mas eu quero trazer aqui já alguns feedbacks para vocês. Então, eu tenho um delivery de frango frito e batata frita à noite. Eu marmitaria de dia, funcionando em casa, tudo em casa. Eu não tenho nada fora de casa, porque a ideia é economizar, né, e otimizar o tempo e o espaço que eu já tenho, com as coisas que eu já tinha, de forma econômica. Então, gente, vale muito a pena. Dentre esses dois empreendimentos, eu posso te aconselhar a começar por um deles, né? Dentro da sua disponibilidade, pensando em abrangência de público, em otimização de espaço e um mínimo de investimento, comece pela marmitaria, tá? Por quê? Porque você consegue usar os utensílios que você já tem na sua casa, o gás que você já tem na sua casa, provavelmente o arroz e o feijão que você já tem na sua casa, a base, né? E pensando em cardápios aí que estejam dentro das suas habilidades para executá-los, tá? Já, por exemplo, o delivery de frango frito, você vai precisar investir em fritadeira. Então, eu adianto que se você não tem nada para investir, o mínimo do mínimo mínimo, comece com marmitas, ok? Marmitinha de isopor, gente, eu paguei em 10 unidades, tamanho PMG, né? 10 de cada uma, eu paguei em torno de R$ 5 cada combo de 10.
tá? Então, R$ 15 de investimento, mais garfinho descartável, assim, mínimo, tá bom? Sei lá, acho que, vamos pensar assim, pensando com a compra da mistura, enfim, que você vai querer fazer os acompanhamentos, vamos pensar que você gaste aí R$ 200 de investimento. O frango frito você vai precisar de caixa, você vai precisar de potinho de molho, você precisa ter os molhos, então você precisa de muitos ingredientes, tá? Não acho que seja o melhor caminho para você que tá investindo desde já, se você quer se inspirar. Então, em coisas que dependesse de mim, né, e que tivesse um retorno mais rápido, foram essas duas fontes de renda, tá? Terceira, quarta, quinta fonte de renda, eu pensei em coisas que não dependem de mim trabalhando assim 100%. Mas o que depende de mim? O investimento de tempo, né, estratégia, aqui no início principalmente. Por quê? Porque eu dependo do algoritmo para entrega. E depender do algoritmo é ter consistência, é ter disciplina. E o mais difícil que eu encontro, né, meu maior desafio. Por quê? Porque é como se eu fosse a coluna do meu lar e tudo dependesse de mim. Então, essa questão de tudo depender de mim, às vezes me tira a oportunidade de executar coisas para mim, tá? Ou eu preciso estar comunicando o tempo todo que eu preciso organizar a agenda para que as coisas funcionem, enfim. Então, infelizmente, isso é uma realidade do meu relacionamento hoje. É uma realidade da minha família hoje. Eu estou trabalhando isso em terapia porque eu entendi que não é porque as pessoas não fazem, é porque eu tenho um excesso de controle. E aí o controle deixa as pessoas mais tranquilas, né? E aí a gente estabeleceu uma forma de se relacionar. Que hoje estamos buscando mudanças, mas que mudanças não ocorrem de dia pra noite. Então, baseado nisso, é meu maior desafio, porque aí tem dias que tá exatamente como eu preciso que estejam, e tem dias que é muito difícil, igual hoje. É um dia super bom, porque meu filho tá dormindo, e eu tô no terceiro vídeo gravado, então eu nem tô trocando a roupa exatamente pra otimizar o tempo, tá? Então são coisas que funcionam sem depender de mim, mas que eu preciso investir tempo e disciplina logo de início para que essas coisas ganhem corpo, né? O algoritmo me conheça e me entregue. Primeiro, o canal no YouTube. Segundo, página no TikTok. E terceiro, eu quero testar um curso que eu paguei em torno de R$ 600 de afiliados. Eu quero ver se realmente isso dá bom, porque eu vejo que é um mercado muito legal, mas eu preciso entender como é que funciona e operacionalizar, tá? Essas são as fontes de renda que eu tenho trabalhado, tá? Meu feedback, se eu for pensar na fonte de renda do tete a tete, as duas primeiras, né, o frango e a marmita, gente, é batata. Você trabalha, vende, recebe, trabalha, vende, recebe. Eu gosto muito dessa ideia, tá? As outras, né, que dependem do algoritmo, depende da minha disciplina, da minha persistência, elas estão em construção, tá? Então, o que eu já fiz? Eu já organizei o cronograma dos vídeos. Então, o tempo que me sobrou, eu fiz o máximo possível de cronograma de postagem, no sentido de, olha, pauta, o assunto do vídeo, o próprio roteiro, tenho construído até o final de setembro, e a ideia é que conforme for sobrando tempo, eu for me organizando, esses vídeos sejam gravados, editados e jogados na plataforma, tá? Do TikTok, a minha estratégia vai ser usar uma estratégia que viralizou muito no TikTok, são 75 vídeos em 3 dias, né? Para o algoritmo ser obrigado a te entregar. É extremamente cansativo, mas não é impossível. Então, estou trabalhando em cima dela. E a terceira, que é o afiliado, 3 primeiros dias eu estou usando para estudar, desenvolver e daí em diante executar. Então eu só vou ter realmente coisas palpáveis um pouquinho mais pra frente, porque a gente ainda tá construindo, tá? Mas da marmitaria e do frango frito, gente, comida é incrível. Quando eu tinha uma empresa de assessoria de vistos consulares, né? Meu foco principal era o visto americano, e aí com essa questão Estados Unidos e Brasil, caiu muito, gente. O investimento é muito alto para você se manter no mercado, a forma de atendimento, pra mim, era complexa, porque eu tenho um nenenzinho, o cliente não quer ficar ouvindo o neném falando de fundo, eu não consigo deixar o neném trancado no quarto para atender cliente, enfim. Então, exige um ambiente corporativo que, infelizmente, eu não consigo oferecer nesse momento. Diante disso, eu parei de atender, tô terminando os clientes que ainda tem na base, mas não divulgo mais, não faço mais, não tô investindo mais o meu tempo. E, enfim, diante desse cenário, eu comecei a pensar em formas de ganhar dinheiro que atingisse o maior público possível, que não tivesse restrição de gênero, de idade, enfim, né, o mínimo de restrição possível. E por isso que eu comecei a trabalhar
com comida, né? Porque comida é isso, né, gente? Comida a gente quer comer, a gente come. A gente não precisa ser mulher, a gente não precisa ser homem, a gente não precisa de idade mínima, enfim. Fora que o boca a boca é muito mais fácil, né? Você atinge todos os públicos financeiramente falando. Então, isso hoje eu percebo que é a melhor estratégia, né? Foi a melhor estratégia adotada, tá? Então, essas são as minhas fontes de renda, é nisso que eu tenho trabalhado ultimamente e o porquê que eu tenho trabalhado nelas. Porque 2 depende da gente para trabalhar, obviamente, mas as outras 3, na hora que elas engrenarem, elas dependem de um tempo mínimo e eu pretendo no futuro, de alguma forma, migrar 100% para o digital, trabalhar só com digital. Enfim, é um sonho que eu tenho pela questão de liberdade geográfica, de tempo, né, e o dinheiro, né, gente? O dinheiro, ele tá dentro da internet. Isso a gente não pode negar. Então, é por essas estratégias que eu tenho trabalhado nisso. Futuramente, eu quero trabalhar com investimentos, quero ter ali uma renda que venha 100% de forma passiva, ou seja, que haja um investimento e ela me rentabilize. Mas isso são degraus, né? Se você assistiu aí o vídeo da pirâmide de Maslow, você vai entender que a gente precisa dar um passo de cada vez para chegar lá. E esse passo de cada vez exige que nós estejamos concentrados no presente, muitas vezes, né? Então é importante a gente cocriar, é importante a gente pensar, é importante a gente imaginar, é importante a gente atrair o próximo passo, óbvio que é, mas é importante a gente estar concentrado no momento atual também. E o momento atual é você se inscrever, você compartilhar, você curtir, você comentar esse vídeo e ativar o sininho para me ajudar a chegar em mais pessoas e tornar esse canal real, né? E tornar essa fonte de renda verdadeira, tá bom? Então, se você esteve até aqui, eu agradeço profundamente do fundo do meu coração e peço encarecidamente para você assistir os outros vídeos, gente. Tem muito vídeo legal aqui, com mais e menos visualizações. Então, se você conseguir voltar um pouquinho e assistir, vai me ajudar demais, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!